Boa noite, paz, meus irmãos, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Hoje a palavra é o que é fé e o poder de agir que ela tem, né? O que seria a fé, tal, né? Primeiro, lá eu estava lendo hoje, Tiago está escrito: portanto a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Porque, minha gente, meus irmãos, né? A fé sem ações, continuando lá que eu estava lendo, parece que dizia que é a mesma coisa de um corpo sem a alma. Ela é morta, ela não serve de nada, digamos assim. E a outra palavra também está em Mateus. Senhor, disse Pedro: se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Então a palavra é sobre o que é a fé. Minha gente, teve um dia que eu estava perguntando para uma colega de serviço o que ela achava que era a fé, para entender mais sobre o que era a fé. E sendo assim, ela falou: uai, a fé é você acreditar. Eu fiquei: então, mas a fé também não é agir? Ela falou: é. Eu fiquei pensando: então, sendo assim, se eu logo tenho fé, e Jesus fala que aquele que tem fé poderá fazer grandes coisas. Então, sendo que eu tenho fé, se eu falar que aquela água não vai afundar, eu não vou afundar. Mas tá, na onde que vem que Tiago falou, que é as ações. Se eu estou passando por tribulações, lógico, é um exemplo que eu estou dando. Eu tenho fé que aquela água não vai afundar. Eu vou lá e piso nela. Ela não afunda, mas eu tenho que ter fé, de verdade, que aquilo não vai afundar. E eu ir e fazer, mostrar que aquilo não vai acontecer, não vai afundar. Sendo assim como foi Pedro, que estava lá, e Jesus estava lá no barco, né, no mar, parece, e Jesus veio andando sobre as águas. O que acontece é que ele fala, né, Jesus, me leva ao teu encontro, e ele vai. Assim, gente, o que é a fé? Por momentos difíceis de nossa vida, a gente tem que ir andando sobre a água, a gente tem que andar sobre os problemas, sobre as coisas ruins, sobre o pecado e tal. A gente começa digamos assim, começamos na igreja, a gente está com aquele fervor e tal, né? E é muito difícil da gente afundar sobre as águas, assim como foi Pedro que caminhou sobre as águas no começo. Ele começou indo devagar, mas sendo assim, o que acontece? Pedro ele começou a ficar com medo, assim como a gente começa a ir na igreja e vai passando aquele fogo vai sumindo, porque vamos acostumando com a presença de Deus, vamos acostumando com o culto, com as suas palavras, e o que acontece é que a gente começa a ver o mundo lá fora, começa a ver o mundo, como é as coisas, lembrar de como era, e assim a gente começa a ficar meio, digamos, esnorteados, vamos dizer assim. Não é bem a palavra certa, mas é essa que eu lembrei no momento. Então, sendo assim, a gente começa a ficar meio com medo das coisas, do que vão achar, do que vai vir sobre nós, do que as tentações vão vir. Assim como Pedro estava andando sobre as águas, ele começou a reparar no mar mexendo e também no vento forte. O que aconteceu? Ele acabou caindo, ele acabou afundando no mar, ele afundou nas águas. Assim, a gente também está andando. Vamos colocar lá como o mar seria o pecado, seriam os problemas da nossa vida. A gente começa a andar sobre os pecados, sobre as preocupações, sobre os problemas, que nada nos atinge, porque temos fé do que Jesus veio fazer para nós. Veio fazendo com grande força, com grande vitória, que a gente vai ser vitorioso no nome de Jesus. Mas o que acontece? Vai passando os tempos, vamos ficando com medo, vamos ficando assustados com as coisas e começamos a ficar
preocupados com o problema, começamos a querer afundar nos nossos pecados, e assim o que acontece? Devemos gritar, devemos enjoelhar ao chão e pedir para Jesus: Jesus, Senhor, salva-me. E Ele vai abaixar as suas mãos e puxar a gente para cima de volta dos nossos pecados, dos nossos problemas. Assim a gente tem que ter fé que Ele é vivo, que Ele vai nos salvar. Assim, então, lógico, Ele pode até dar um sermão, mas que isso para que acrescente na nossa vida, acrescente mais para que a gente não voltemos aos os nossos mesmos erros, os nossos mesmos pecados. Assim, então, devemos fazer como Tiago falou, fazendo o que ele disse, que ter fé, mas também ter a ação, porque não adianta nada da ação sem a fé, e não adianta nada da fé sem a ação, porque a fé sem ação é uma coisa morta. Essa palavra de hoje é uma palavra que eu estava lendo no meu local de trabalho, e quando vi eu fiquei muito impactado. E eu senti a necessidade de trazê-la, de compartilhá-la, porque ele estava falando também logo que toda palavra deveria ser compartilhada, né? Deveria passar para frente, para assim Deus abençoar. Então, irmãos, o que eu digo para vocês é que, independentemente do problema que vocês estejam passando, independentemente das coisas ruins, do que estão falando com vocês, peguem firme com Deus. Eu sei que cada um aqui sabe que o que é certo, o que Deus está mandando. Se não sabe, lê a Bíblia, que lá está certo, ou então pega o celular e pesquise na onde que está falando, o que agrada a Deus, né? Essas coisas vocês vão saber. E pegue firme na fé e tenham a capacidade de agir como o Tiago fala, porque assim para vocês terem uma fé viva, uma fé que queima como fogo do céu. Então, por favor, que venham fazendo grandes coisas e vamos continuar nesse caminho. Esse vídeo agora, né, que eu gravo é sobre isso, a fé. Então é isso, galera. Fiquem com Deus, né? Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que a consolação do nosso Deus e que o Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Em nome de Jesus, amém. Até mais. Tchau, tchau.